Estamos de volta, né? Eu falei que era rapidinho, então estamos de volta já para dar continuidade a esse tema massa que é estabelecimentos prisionais. Beleza? Então vamos lá. Você já viu que a cadeia pública se destina ao preso provisório, então você já está safo, você já tudo sobre a cadeia pública, eu só vou relembrar, certo? Então, cadeia pública, preso provisório. É necessário que exista pelo menos uma cadeia pública em cada comarca, certo? Tranquilo? E as cadeias públicas, a cadeia pública, ela precisa ser construída próximo a centros urbanos, para o preso, né? O preso, ele é um preso cautelar, né? Ele não foi condenado, ele precisa estar próximo ali ao seu meio social, ao seu meio familiar, ele precisa estar com esse vínculo ainda, tranquilo? Então isso é cadeia pública. Mas a gente viu também que o centro de observação, ele serve também para fazer a triagem do preso. Então se o preso ele sai, ele vai ser destinado a algum outro estabelecimento, primeiro ele precisa passar pelo centro de observação. Então você viu que lá é feito os exames gerais e o exame criminológico para a individualização da execução da pena, tranquilo? E você também viu lá no iniciozinho, quando eu falei sobre penitenciárias. Então lá no início eu trouxe o Código Penal falando para que o que é considerado o regime fechado, né? Porque você sabe que a penitenciária, ela se destina ao preso condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado. Penitenciária, tranquilo. Aí você viu que o regime fechado é para execução da pena em um estabelecimento penitenciária de segurança máxima ou média. Pronto, acabou. Beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos dar continuidade a isso aqui. Agora eu quero levar você lá para a Lei de Execução Penal, que já está aberto aí, né? Eu tenho certeza que já está aberto aí do seu lado, né? E você vai ver no artigo 87 e vai acompanhar aqui comigo também no slide, certo? Artigo 87 da Lei de Execução Penal, tá na tela aí, me acompanhe. Se liga aí, ó. A penitenciária destina-se a quem? Ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Beleza? A pena de reclusão em regime fechado. Então vem comigo aqui mais uma vez. Ah, professor, mas o senhor não falou de reclusão. Mas você já deve saber a diferença entre reclusão e detenção, porque você já assistiu aula comigo lá no início. Então para de loucura, pô. Se não assistiu, volta lá, certo? Então, se ele está cumprindo a pena em um regime fechado, ele pode ir para uma reclusão. Ele só pode estar cumprindo a pena de reclusão, porque reclusão regime fechado não cabe em detenção. Tranquilo? Então, reclusão. Está cumprindo pena em regime fechado, com certeza foi uma pena de reclusão. Beleza? Porque na detenção não cabe regime fechado. Tranquilo? Então volta comigo lá para o artigo 88. O condenado será alojado em cela individual, que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Você lembra de alguma coisa sobre esse artigo 88? Acho que sim, né? Quando eu falei das cadeias públicas, lá dizia que deve ser levado em consideração o disposto no artigo 88, né? Na construção daquela unidade prisional, que é a cadeia pública. Ela deve ser dentro, né? Próximo a centros urbanos e deve levar em consideração o que diz o artigo 88. O que é que diz o artigo 88? Que o preso ele será alojado em cela individual. E um detalhe, abre aspas aí, calma, vem para cá. Eu quero que você preste atenção no seguinte, eu sempre falo isso, esquece a prática, certo? Esqueça a prática. Se você quer ser aprovado em concurso, presta atenção apenas na teoria, beleza? Porque a prática pode te deixar fora do concurso. Porque se você for analisar e levar a prática para a prova, você vai errar 50% da questão e 50% os outros 50% você não vai saber responder.
Beleza? Então é melhor você prestar atenção apenas na teoria. Então, diz o artigo 88 que o preso ele será alojado em cela individual. Isso existe no mundo? Acho que não, né? Não. Apenas no sistema penitenciário federal consegue seguir isso aqui, beleza? Porque são poucos presos. Mas no geral, isso aqui não é aplicado porque não tem condições suficientes, beleza? Então, existe quantos? 20, 30, 40 presos numa cela. Mas você precisa saber o que está no artigo 88, cela individual. O preso deverá ser alojado em cela individual. E o que deve ter dentro dessa cela? Um dormitório, um aparelho sanitário e um lavatório. Isso aí é o básico da unidade celular. Dormitório, aparelho sanitário e um lavatório. Anote isso aí, beleza? Então, a unidade prisional, a cela individual, deve ter um dormitório, um aparelho sanitário e um lavatório. Tranquilo? Beleza. Dormitório. Porra de uma cama, o cara dormir. Ah, é uma cama de ferro, de madeira? Não, é uma cama de cimento mesmo, né? É a cama de cimento, ele vai se virar lá, ele vai ter que dormir lá. Cama de cimento, tem lá um dormitório para ele. Aparelho sanitário, é um cagador mesmo, pô. É aparelho sanitário. E o lavatório, uma pia para lavar o rosto, escovar os dentes, tranquilo? Então, isso é o básico que deve ter em uma cela, Mas vê só, existe aqui outros requisitos. E está aqui na linha A e B e está na tela para você. Está aí, ó. São requisitos básicos da unidade celular: salubridade do ambiente, pela ocorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. E área mínima de 6 metros quadrados. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu vou até escrever aqui para você o tamanho dessa cela, certo? Porque isso aqui cai em prova. Então, ó, é 6 metros quadrados. 6, certo? 6 metros quadrados. Presta atenção, porque a banca ela pode tentar te confundir 6 com 3. Aí tá errado. Aí você vai dizer, não, 3 metros quadrados, porra. 3 metros quadrados dá nem para o cara mijar em pé, né? Quanto mais dormir. Aí você diz, não, o preso tem que ser bem acomodado. Se você pensar assim, aí você vai acertar a questão, porque é 6 metros quadrados. Ele tem que ter espaço, certo? É o que diz a lei de execução penal, 6 metros quadrados. E tem que ter o quê? Salubridade, o ambiente tem que ser salubre. E para ser salubre precisa de quê? Aeração, é o que diz aqui, a linha A. Aeração e insolação. Aeração, tem que ter vento, o vento tem que correr livre dentro da unidade, dentro da cela do preso, tem que ter a ventilação natural, certo? Natural, porque não pode ter aparelho dentro da cela. Será que o preso pode ter um ar-condicionado? Negativo. O preso pode ter um ventilador? Não, não pode. Ah, professor, mas eu vejo. Você vê, seu bisonho, mas eu acabei de dizer que na prática está tudo errado. O que você precisa saber para a sua prova é o que está aqui na lei de execução penal, certo? Então tem que ter aeração, o vento tem que circular, né? Tem que circular livremente dentro da unidade celular. Beleza? E o que mais? Insolação. Então, a luz do sol também tem que entrar. Isso aí vai condicionar, vai trazer um condicionamento térmico, que é o que diz aqui o finalzinho da linha A. Tudo isso vai trazer um condicionamento térmico, porque quando o preso estiver com frio da porra, não sei o que, aí tem um solzinho para esquentar ele, né? Aí depois ele está com calor da miséria, aí daqui a pouco vem o vento e esfria ele e pronto, e por aí vai. Beleza? Tranquilo? E a área mínima de 6 metros quadrados. Ah, pode ter 10 metros quadrados? Pode, porque aqui diz que a área mínima de 6 metros quadrados. Tranquilo? Vamos seguindo. Ó, na tela eu vou trazer para você mais um detalhe sobre a penitenciária agora no artigo 90. Tá aí, ó, artigo 90. Enquanto eu tomo uma dose de água, você dá uma lida aí. Vamos lá. A penitenciária de homens, por que eu destaquei de homens? Daqui a pouco você vai saber, certo? Deixa eu voltar aqui o meu marca-texto.
Então vamos lá. As penitenciárias de homens será construída em local, e agora, olha a diferença, afastado de centros urbanos, a distância que não restrinja a visitação. Afastado de centros urbanos, há uma distância que não restrinja a visitação, beleza? Então vê, você já começa a analisar o que a gente já viu. Cadeia pública, próximo a centros urbanos. Penitenciária, afastada de centros urbanos. O camarada já está condenado. Lembra disso. O preso provisório está na cadeia pública, ele ainda não foi condenado. É um provisório, né? Ele pode ser até absolvido. Então, para isso, ele precisa estar próximo do seio familiar ali, ter os laços familiares e sociais. Tranquilo. Mas o preso que já foi condenado, ele vai cumprir a pena. E ele vai cumprir a pena afastado dos centros urbanos. Beleza? Tá anotando aí, né? Então, tá massa. Ele é afastado de centros urbanos. Agora, essa distância desse afastamento não pode restringir a visitação. Aí deve ser afastado, então tá ele lá no deserto, pô, que é para ninguém chegar. Tá errado, pô, é afastado de centros urbanos, mas tem que ser a uma distância que não vai restringir a visitação, porque o preso tem direito à visita, né? O preso tem direito à visita, você viu isso lá na aula dos direitos do preso. Então o preso tem o direito à visita. Beleza. Mas se eu colocar essa unidade tão afastada de que dificulte o acesso, né? E as pessoas sem condições financeiras, consigam nem chegar lá, então estou restringindo a visitação. Tem que ser afastado, mas a uma distância que não restrinja a visitação. Presta atenção, porque eu já vi isso cair em prova. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Primeiro detalhe, né, que a gente já viu a diferença entre a cadeia pública e a penitenciária. A penitenciária é justamente a construção do prédio, certo? Então, a construção da cadeia pública deve estar próximo a centros urbanos. A da penitenciária, afastada de centros urbanos. Mas eu falei penitenciária de homens, né? O que estava lá na lei. A gente leu penitenciária de homens. Por quê? Porque existe penitenciária de mulheres. As penitenciárias femininas, que existem regras específicas para elas, certo? Então, a gente vai ver isso lá no artigo... Desculpem, lá no artigo 37 do Código Penal, como sempre, né? A gente vai fazer esse link lá no Código Penal, artigo 37, depois a gente volta para a Lei de Execução Penal, no artigo 82. Então, está aí na tela para você me acompanhar. Se liga aí e vamos que vamos. Ó, mais uma dose de água, para eu ficar tossindo aqui na frente de vocês, né? E vamos lá, ó. Código Penal, primeiro, ó, preste atenção aqui, ó. Código Penal, artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimentos próprios. Cumprem pena em estabelecimentos próprios, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo. Beleza? Artigo 37 do Código Penal. Agora vamos para a Lei de Execução Penal. Olha o que a lei diz. Artigo 82, parágrafo 1º. P. A mulher e o maior de 60 anos separadamente serão recolhidos a estabelecimentos próprios. Separadamente serão recolhidos a estabelecimentos próprios e adequado à sua condição pessoal. Então, beleza, vem comigo aqui. O que significa dizer que existe uma penitenciária destinada à mulher, certo? Existe penitenciária destinada à mulher. Então, a Constituição vai dizer o quê? Que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com o sexo, a idade do apenado. Beleza? O sexo e a idade do apenado. Sexo, idade e natureza do delito, né? É isso que a Constituição fala.
Aí a LEP vem e diz que a mulher e o maior de 60 anos, separadamente, é claro, né? Então cada um vai para o seu lugar. Quando fala de mulher, vai cumprir em estabelecimento penal separado. Estou fazendo a distinção do sexo, certo? Então, estabelecimento distinto. Sexo, mulher para um lado, homem de outro. Beleza. Idade. Ah, não, 18, 19, vai com canto. Para por aí, certo? Não tem condição. Pô, você parar o cara de 18 a 20 anos, vai para cá, de 20 a 22. Puta que pariu, tá de sacanagem, né? Então, ó, o que é que diz a Constituição? Para garantir o direito previsto lá na Constituição Federal, né? O que diz a LEP, a Lei de Execução Penal, no artigo 82, parágrafo 1º, diz que a mulher vai para um lugar e o maior de 60 anos também vai para outro lugar. Estabelecimento próprio, adequado a quem? Ao senhorzinho lá de idade, né? O senhor de idade, o idoso, 60 anos, né? O maior de 60, então anota aí, vai. Maior de 60, anota. Maior de 60. Isso, muito bom. Então esquece esse negócio, 18 vai para um canto, 19 vai para o outro. Não, nada a ver, certo? Então, maior de 60, ele vai cumprir pena em um estabelecimento adequado, separadamente dos demais, tranquilo? E a mulher em outro local adequado, separadamente dos demais. Então, existe penitenciária de mulheres, tranquilo? Então, vamos que vamos. Seguindo aqui, artigo 83 está na tela para você me acompanhar. Vamos ver o que diz aí as peculiaridades agora da penitenciária feminina. Vê só, parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. No mínimo até 6 meses de idade. Vamos voltar para mim aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 83. Está dizendo que os estabelecimentos penais que são destinados a mulheres, né? A gente está falando de quê? Penitenciária, né? A mulher foi condenada à pena privativa de liberdade e fechado. Beleza, vai para penitenciária. A penitenciária de mulher vai ser dotada de quê? Berçário. Existe um berçário dentro da unidade prisional. Ô, professor, vai ter criança lá. Por quê? Porque o STF entende que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Intranscendência da pena. Se a mãe fosse separada do seu filho, o seu filho estaria pagando pela pena que não teve nada a ver. A pena, a merda quem fez foi a mãe, não foi a criança. Então, por isso, existe aí, né, berçários dentro dos estabelecimentos prisionais. E esses berçários são destinados a quem? Aos filhos. Para quê? Para a mãe, amamentá-los, para a mãe cuidar, né? Para a mãe cuidar e amamentá-los. No mínimo, mais uma anotação para você aí, ó. No mínimo, ela vai amamentar no mínimo até 6 meses. Preste atenção, no mínimo até 6 meses. Pode ser mais? Pode, né? Porque tem gente aí, tem mãe que cria o menino mamando até o chão grande lá já, falando. E aí, mãe, eu quero tomar um negocinho aí, bota o peitão aí para fora que eu tô com fome. Tá? Beleza. A lei diz que é no mínimo 6 meses. Então, beleza. Tá, um moleque desse tamanho, com 1 ano, em pé, ele mama em pé. Puxa aqui, dá-lhe, né? Beleza. É no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Não é essa porra, beleza? E guarda esse número. No mínimo 6 meses. Volta comigo aqui no slide e vamos lá para o parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo 3º, ó. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º é o de mulheres, que a gente continua falando sobre ele, deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Então, vê só. Os estabelecimentos prisionais femininos, quem vai fazer a sua segurança serão
as policiais penais femininas, né? É você que está me assistindo aí, futuramente, né? Mulher que vai lá para a penitenciária feminina, tranquilo? Então, exclusivamente femininas, beleza? Agentes do sexo feminino. É vocês, mulheres, que vão fazer a segurança das mulheres lá interno, né? Então, os policiais penais, os marmanjos aí, eles só poderão fazer a segurança externa, né? Externa, muralha, portão e guaritas. Tranquilo? Então, é isso aí que diz o parágrafo 3º. Vamos seguindo aqui, artigo 89, ainda falando de penitenciária feminina. Se liga. Além dos requisitos referidos no artigo 88, que a gente já viu, né, que são os requisitos básicos para a unidade celular, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças. Se liga, porque eu disse a você, segura aí esses 6 meses. Crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade, qual é a finalidade? Assistir a criança desamparada, cuja responsável estiver presa. Então, vamos para cá, vamos detalhar isso aqui, tranquilo? A lei de execução penal, né? Estou só repassando para você. Então, a lei de execução penal diz que as unidades penitenciárias femininas, elas serão dotadas de berçário. E esses berçários é para a mãe cuidar do seu filho e amamentá-lo no mínimo até 6 meses. Berçário, até 6 meses. Aí o artigo 89 vai dizer que, além daqueles requisitos lá do artigo 88 que a gente já viu, né? Insolação, aeração, unidade, cada unidade celular vai ter 6 metros quadrados, né? Para um preso só, certo? Então é individual, a cela é individual, é para um único preso em cada cela. Então, além de tudo aquilo, além do berçário, vai ter o quê? Uma creche. Vai ter uma creche. Elas serão dotadas de seção para gestante, né? Se a mulher está gestante, ainda não teve um menino, é claro, né? Mas tem uma seção separada para ela. E as parturientes, beleza. E também existe creche. Então, vê só, a partir do momento que a mulher está grávida, ela já tem esses benefícios dentro da unidade prisional, né? Para ampará-la. Então, está grávida, tem seção para gestante. Nasceu o menino, então tem um berçário. Nasceu a criança, tem um berçário. Até os 6 meses ela vai poder amamentar nesse berçário. Ah, beleza, você completou 6 meses. Tem uma creche, é o que diz a lei de execução penal. E a creche é para quê? Para a criança a partir dos 6 meses ou maior de 6 meses, os maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Então presta atenção na janela, certo? Entre 0 e 6 meses no mínimo é berçário. Passou dos 6 meses é creche. Antes de completar os 7 anos, o menino pode estar lá, a criança pode estar lá, a mãe pode estar trazendo ali todos os cuidados dentro da unidade prisional, dentro da creche, dentro da unidade prisional. Beleza? Então, antes de completar os 7 anos, completou 7 anos, aí não se pode mais estar na creche também. Tranquilo? Então, vê só. Com a finalidade de assistir a criança desamparada. Essa creche não é para toda criança, porque se fosse para toda criança de presidiária, não ia caber, certo? Então é para aquela criança que está desamparada na rua, a mãe está presa e ela está desamparada. E a sua mãe é a única responsável por aquela criança. Se a mãe é a responsável e está presa, então ela está desamparada. Então, ela vai para essa creche a partir dos 6, né? Maiores de 6 anos e maiores de 6 meses, maiores de 6 meses e menores de 7 anos, fica lá acolhida pela creche, né? Dentro da unidade prisional. Tranquilo? Então, podemos seguir. Vamos lá.
vamos fazer aqui a distinção, né? Creche e berçário. Você já viu, mas é para você anotar. Aí você vai anotar assim, ó, no berçário, a mãe tem direito de amamentar a criança. No berçário, a mãe tem direito de amamentar a criança, no mínimo até os 6 meses. Já na creche, a partir dos 6, né? Maior de 6 meses, presta atenção, maior de 6 meses, se ele completou 6 meses hoje, amanhã ele já é maior de 6 meses, tranquilo? Então, maior de 6 meses e menor de 7 anos, lá na creche. Tranquilo? Então vamos seguindo aqui para mais um tópico, mais um tema. A gente já saiu, né? Daqui, ó, regime fechado, pena privativa de liberdade em regime fechado, penitenciária. Agora a gente vai para pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Foi condenado aqui, regime semiaberto, ele vai para onde? Colônia agrícola industrial ou similar, estabelecimento congênere, né? Parecido ali com uma colônia agrícola ou industrial. Então vamos lá para a tela, a gente vai ver agora a colônia agrícola. Tá onde? No artigo 91 da Lei de Execução Penal. Que loucura, o senhor começou de trás para frente, porque eu fiz aquele esqueminha dentro ali do nosso exemplo, certo? Para facilitar a nossa vida. Você vem estudando outros direitos, tá bem animadão aí, né? Doido para ser polícia, e aí você vem e é muito mais fácil você vir do cara lá que você mesmo prendeu. Porra, velho, prendeu o cara, o camarada prendeu o cara, ele foi preso em flagrante, aí você vem lá do processo penal, vem do direito penal, passa pelo constitucional e chega aqui na execução penal. Aí é muito mais fácil a gente fazer desse jeito, certo? Então você pegou o camarada lá cometendo um crime flagrante, foi convertida em uma preventiva, ele é um preso provisório e a gente veio de trás para frente, certo? Ele veio lá da cadeia pública, passou pela triagem, né, do centro de observação. Aí depois a gente condenou esse elemento, a gente veio para aqui, para a pena privativa de liberdade em regime fechado. Aí você viu a diferença da penitenciária para a cadeia pública. A gente vai entrar agora no mesmo elemento, só que agora a gente vai facilitar a vida dele. Em vez de a gente mandar ele para o regime fechado, a gente vai dar uma detenção a ele, certo? Porque você já começa a misturar as coisas aí, você já começa a ligar, misturar não, você vai ligar as aulas, certo? Por quê? Você sabe que a diferença entre detenção e reclusão. Aqui a gente meteu uma reclusão nele, mas agora a gente vai meter uma detenção. Detenção nele, ele pegou um regime semiaberto. Beleza, mais brando, mais brando. Aí a gente vai mandar ele para onde agora? Colônia agrícola, que está aí na tela para você ler, enquanto eu tomo uma dose de água. Beleza? Então vamos lá. A colônia agrícola, similar, né? Colônia agrícola, industrial ou similar, destina-se ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Semiaberto, beleza, vamos continuar. 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo. Observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Beleza, agora vamos lá para os detalhes. Tranquilo? Beleza, sossegado. Colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao preso condenado à pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Pronto. Você já tá um craque, meu amigo. Você já tá um craque, beleza. Você sabe disso. Só que agora, olha mais uma diferença da penitenciária para a colônia agrícola. Olha o que diz o artigo 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo. E agora? O artigo 88 dizia que a cela individual deveria ter 6 metros quadrados, né? Mas isso estava lá na linha B do artigo 88, certo? E o artigo 92 vai dizer que, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88. Então, a letra A, ele excluiu a letra B. Por quê? É compartimento coletivo. O semiaberto pode ser um compartimento coletivo, né? Então, a cela é bem maior, né? É bem maior a cela e pode alojar
vários presos ali, tranquilo? Porque ele está num semi-aberto, está no regime semi-aberto, sossegado, tranquilo, beleza? Mas deve ser observado a linha A do artigo 88, que é justamente a salubridade do ambiente, né? A insolação, a aeração, beleza? Isso tudo deve ser analisado. Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir que essa colônia é muito sossegada, vê? Colônia é tranquilo demais, né? Vamos lá. Agora eu quero trazer para você lá do Código Penal, né? Eu fiz diferente agora. Eu vou trazer aqui o Código Penal para você dar uma lida e analisar aqui as regras do regime semiaberto. Está aí na tela, Código Penal, artigo 35, vai dizer que aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, deste Código, capte ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Aí vamos lá, parágrafo 1º, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, o que está lá na lei de execução penal. Aí vê só, o trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos e profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior. Tudo isso aqui a gente já viu, né, lá na aula de trabalho do preso. Você já viu isso aqui? O trabalho externo ele é admissível ao preso, né, no regime semiaberto. Tranquilo? Se é admitido, né, excepcionalmente ao regime fechado, apenas em obras do serviço público, aqui o trabalho externo ele é admissível no regime semiaberto. Ele vai sair da colônia agrícola ou industrial, vai lá trabalhar, não precisa ser em obra pública, né? Ele pode trabalhar no serviço normal, mas ele trabalha e retorna para a unidade prisional, chamada de que ele é chamada de colônia agrícola similar ou industrial. É isso que o Código Penal vai tratar sobre essas regrinhas aí que a gente já viu lá no trabalho do preso, beleza? Então, ó, a gente termina esse bloco por aqui e daqui a pouquinho tem mais. Tamo junto, fica com Deus e estuda que dá certo.